Vamos ler a palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Vamos lá. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o poder da escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha segundo o desejo do coração de cada um de nós que estamos aqui. O versículo que nós lemos, ele diz: escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes, vivam muitos anos. Todas as escolhas que nós tomamos, elas precisam ser feitas com muita responsabilidade, porque elas afetam não somente a nossa vida, mas elas também afetam a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós lemos assim: eu lhes dou a oportunidade. Moisés estava dizendo assim, e Deus falando: eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. As escolhas têm o poder de gerar vida e bênção, igreja. As escolhas têm poder de gerar, morte e maldição. Por isso, ao fazermos escolhas, nós precisamos sempre abrir mão de algumas coisas. E abrir mão de algumas coisas, às vezes, não é fácil, né? Porque quase ninguém quer abrir mão de alguma coisa. Mas a vida é cheia de escolhas. Por isso, não há como, escapar disso aí. O abrir mão de algumas coisas fará sempre parte do nosso dia a dia. Eu tenho uma pergunta para você nessa manhã. O que você precisa abrir mão hoje na sua vida para que você se torne uma pessoa melhor e mais feliz? O que você precisa abrir mão? Todos os dias nós escolhemos, a roupa que nós iremos vestir, nós escolhemos o alimento que nós vamos comer, e às vezes nós ficamos perdidos de tantas opções, graças a Deus. Eu não sei se você já foi em pizzaria no Brasil, gente, mas tem pizzaria no Brasil que é bem complicado. Você chega na pizzaria e aí tem entre mais de 100 sabores diferentes de pizza para você escolher. Você entra algumas vezes em sorveterias e elas também não são diferentes, são inúmeras. Tem lá mais 100 para você escolher. E por mais que às vezes seja confuso decidir entre o que vestir e o que comer, nós podemos dizer que essas coisas, elas são muito mais fáceis comparadas com outras decisões que nós temos que tomar na vida. Porque escolhas difíceis fazem parte da nossa vida. Nós temos que escolher nossas profissões, nós temos que escolher aonde nós vamos trabalhar, nós temos que escolher se nós vamos pedir ou não demissão. Nós precisamos decidir se nós vamos abrir ou não o nosso negócio. Nós precisamos decidir ou escolher as nossas amizades. Nós precisamos, escolher, eu não estou fora dessa, com quem vai namorar, ou com quem vai casar. Precisamos decidir que carro comprar, aonde morar, e por aí vai. São escolhas difíceis de fazer, porque na nossa vida não veio com um manual que nos garanta o que dará certo ou não no futuro. E essa incerteza, muitas vezes,
sabe, ela traz um motivo muito grande de ansiedade e de angústia na vida das pessoas. Tomar decisões, às vezes, é sofrido, porque as opções de escolhas, sabe, elas vêm sempre acompanhadas com vantagens e desvantagens. Mas os caminhos da vida são assim, eles são feitos de escolhas e decisões. E, na verdade, nós somos hoje o resultado da consequência das escolhas que nós fizemos no passado. Nós podemos até mesmo dizer que nós somos, sabe o quê? A soma das nossas decisões e o resultado das nossas escolhas. Eu não recomendo, mas alguém pode escolher em beber muito e passar dos limites, mas no outro dia não terá como correr da dor de cabeça. No outro dia, certamente a ressaca vai chegar. Você é livre, pode escolher o que quiser. Mas o que eu estou dizendo é que você nunca vai conseguir excluir da sua vida o resultado das suas escolhas. Com certeza você terá que arcar com as consequências delas. O livre-arbítrio, ele nos dá a autoridade em escolher. Mas com ele também vem, sabe o quê? A responsabilidade de termos que conviver com as consequências das nossas decisões. Simplesmente porque nós nos tornamos prisioneiros das nossas escolhas. E se você toma decisões baseadas em suas emoções, como por exemplo, sabe, uma decisão na hora de raiva, você poderá até mesmo sentir prazer na hora que você tomar essa decisão, sabe? Sentir prazer naquele dia e naquela hora, mas é quase certo que no amanhã você estará arrependido pela escolha que você fez. Uma vez que a decisão foi tomada, naturalmente, nós seremos responsáveis pelas consequências dela. Então, igreja, nós precisamos escolher bem. Diga comigo, escolher bem. E escolher bem, muitas vezes, nos leva a considerar a nossa família. Ló, sobrinho de Abraão, ao levantar os seus olhos e ver toda a campina do Jordão, sabe aquele terreno bonito que era como um tapete verde, ele desperdiçou a oportunidade, sabe, de compartilhar a sua escolha com a sua família. Gênesis 13:11, por favor. Então Ló escolheu o quê? Para si. Escolheu para a família? Escolheu para toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o Oriente. Ló cometeu um grande erro, e o erro de Ló foi de escolher sozinho e o de escolher mal. Ló simplesmente, sabe o que? Se precipitou a olhar somente para o lado positivo da campina. Ele esqueceu de considerar que aquele ali era o caminho para Sodoma e Gomorra. Igreja, nunca podemos fazer escolhas precipitadas. Muitos casais se separam cedo porque a escolha foi precipitada. Sabe, muitas pessoas perderam seus carros, as suas casas, porque a escolha foi precipitada. Muitas pessoas se arrependeram do nome que colocaram nos seus filhos,
porque a escolha foi precipitada. Você sabia que a minha mãe ia chamar Brasiliana? Então, muito cuidado com as escolhas. Quando Ló fez a escolha para onde ir, ele olhou para os verdes pastos da campina e pensou, mas ele pensou, olhando para aquilo ali, para aquela grama, para aquele pasto, ele pensou mais no gado do que na sua esposa. Ele pensou mais no gado do que nas suas filhas. Pensou mais no gado do que na sua própria família. Ele pensou mais no futuro dos seus negócios do que num grupo. Ele esqueceu de pensar, sabe, que um dia as suas filhas iriam se casar e então elas teriam que escolher, sabe o quê? Entre seus maridos, os habitantes de Sodoma. E Sodoma era a cidade do pecado. A cidade símbolo do pecado no mundo. Um dos lugares mais malignos na terra. A palavra de Deus diz que os homens daquela terra, eles eram maus e pecadores. Más escolhas nos levarão a assentar em meio a pessoas pecadoras. E isso vai nos causar morte e maldição. Mas escolhas, igreja, nos levarão a estar em lugares errados, em momentos errados e com as pessoas erradas. Ló fez uma escolha, e a escolha de Ló colocou a vida dele e a vida de toda a sua família em risco. Então, cuidado ao fazer uma escolha de acordo com seus interesses pessoais. Não desperdice a oportunidade, escolha de acordo com a sua família. A palavra de Deus, nós lemos, ela diz, olha, que quando Ló escolheu, ele escolheu só para si. Só pensou nele mesmo. Então, olha, preste atenção, nem tudo que é bom para nós, necessariamente, sabe, quer dizer que é bom para a nossa família. Por isso é preciso pensar muito sobre as nossas escolhas e medir muito bem as suas consequências. Foi um preço muito alto, sabe, que Ló pagou por ter escolhido somente de acordo com a sua vontade. Pois no final, acabou perdendo a sua esposa. Como você tem usado o seu poder de decisão? Ele tem sido com base, sabe, nas suas emoções e nas coisas do momento? Por acaso, qualquer coisinha você tem acostumado aí a chutar o balde? Por acaso você tem, sabe, procurado, buscado, refletir, sabe, a respeito das consequências das suas decisões? Como você vem tomando decisões? Somente pensando em você? Ou também em toda a sua família? O maior erro no casamento de Ló foi que ele, sabe, ele não conversava com a sua esposa. Não sei se você é assim, mas a Rosa de vez em quando fica lá, você não fala comigo, você não conversa comigo. Ela também, né? Depois a gente conversa.
Mas a verdade é que muitos maridos estão cometendo o mesmo erro de Ló, porque eles não pedem opiniões para suas esposas. Querem decidir tudo, sabe como? Sozinhos. Chega em casa e não falam nada. E aí a esposa, sabe o quê? Vai se afastando, se esfriando. E agora ela faz as coisas mais com a mão do que com o coração. Então não perca a oportunidade de você compartilhar as suas escolhas com a sua família. Fazendo assim, você certamente terá uma família mais feliz. Precisamos escolher de acordo com os nossos pensamentos. E como nós sabemos que vamos escolher de acordo com os nossos pensamentos, nós precisamos então o quê? Vigiar os nossos pensamentos. A palavra de Deus diz em Provérbios 23, 7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. A igreja comigo, vamos lá? Assim como você pensa na sua alma, assim você é. E esse aí, meus queridos, olha, vigiar nossa mente é um trabalho quase que, sabe de quê? Tempo integral. Porque todos os dias surgem em nossa mente pensamentos que são gerados por meio de algumas imagens que vimos, ou palavra que ouvimos, ou situações que passamos e lembranças de algum tempo no passado. Entre esses pensamentos tem aqueles, sabe, que geram em nós os maus desejos, o mau desejo e a vontade de pecar. Você sabe do que eu estou falando? Mas aqui a questão é, eu vou dar asa a esses pensamentos pecaminosos ou não? Vou dar asa para eles ou vou cortar para suas asas? É na mente, meus queridos, aonde nós decidimos se nós teremos vitória ou derrota. É na mente que nós decidimos se nós vamos caminhar em santidade ou se vamos caminhar na carne. É na mente que nós decidimos se teremos um corpo sadio ou doente. É na mente aonde nós decidimos se nós teremos vida ou morte, bênção ou maldição. Por isso não precisa se preocupar. Você não precisa pensar em tudo que vem na sua mente. Tem pensamentos que quando eles nascem precisam ser mortos na mesma hora. Porque nós não podemos deixar os nossos pensamentos à vontade dentro da nossa mente. Os nossos pensamentos, eles precisam estar sob a nossa direção, sob a nossa coordenação. Eles precisam estar sob o nosso controle. Se você der asas à sua imaginação pecaminosa, se nós optarmos, se nós optarmos por pensamentos impuros, nós seremos impuros. Se nós optarmos por pensamentos santos, nós seremos santos e teremos um futuro melhor. Igreja, temos que nos arrepender dos maus pensamentos e dos maus desejos que surgem na nossa mente. Porque não há como mudar, nenhum tipo de comportamento
Não há como mudar nenhum tipo de comportamento se nós não mudarmos o nosso modo de pensar. Nossos pensamentos vão sempre determinar o nosso comportamento. Os nossos pensamentos sempre irão determinar o nosso comportamento. Porque a nossa vida exterior, ela é o resultado da vida interior. Porque nós lemos que nós somos aquilo que nós pensamos. Quer ir bem amanhã? Pense bem hoje. Quer ir bem amanhã? Controle os seus pensamentos. Quer ir bem amanhã? Mate os pensamentos pecaminosos assim que eles nascerem. Temos escolhas para poder fazer nas nossas vidas todos os dias. Gente, eu olhei, depois eu quero até ver mais sobre isso, mas me parece que na internet quase todos os sites, eles concordam que são 35 mil escolhas que são feitas pelo ser humano todos os dias. Essas escolhas é porque às vezes é uma escolha que você acende a luz, você não pensa, né? E acendeu. Mas a verdade é que realmente a nossa vida é um dia inteiro feito de escolhas. Já acorda de manhã com o despertador tocando, você decide se você vai xarapa ele ou se você vai continuar. Entendeu? Aí tem aquele snooze. Dorme mais um pouquinho, outra vez, snooze nele outra vez, já outra decisão. Snooze, gente, para de dar o snooze. A palavra de Deus diz, acorda, ó tu que dormes. Precisamos aprender a escolher a boa parte. Vamos comigo? A boa parte, a igreja, a boa parte. Lucas 10, capítulo 41, versículo 42, bem conhecido. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu o quê? A boa parte, a qual não lhe será tirada. E Maria escolheu a boa parte. Jesus usa essa expressão, a boa parte. Eram muitas as responsabilidades e muito o que fazer. Mas a boa parte de nossas responsabilidades, sabe? Nós temos muitas coisas, fazemos muitas coisas, somos muitos ocupados. Mas a boa parte das nossas responsabilidades é quando nós escolhemos, sabe, deixar um pouco de lado essas coisas e estar aos pés de Jesus. Porque a voz de Jesus, ela nos molda, a voz de Jesus nos direciona, a voz de Jesus nos consola. Nos anima, nos restaura, nos fortalece. Jesus estava, sabe, dizendo o quê? Estava aconselhando, sabe o quê? A colocar prioridades, sabe? A Marta colocar prioridades em sua vida. Ele disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Parece que a Marta estava diferente de nós, né? Cadê o Luiz? O pastor Luiz. Porque ele também está igual eu, né? Cansado e afadigado. Mas Deus nos chama, sabe o quê? Igreja, a colocar prioridades em nossas vidas. Tudo tem o seu tempo certo. Tem tempo de cozinhar, sabe? Tempo de trabalhar, tem tempo de descansar, tem tempo, sabe, que nós precisamos de fazer para estar na casa de Deus.
Temos muito o que fazer. E andamos sempre muito atarefados, mas nós precisamos aprender a escolher a boa parte. E a boa parte é colocar Deus em primeiro lugar. A boa parte é colocar Deus acima de todas as coisas. Uma grande história de vida, sabe, ela começa, sabe como? Com boas escolhas. Então escolha a boa parte. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Porque se você colocar Deus como prioridade, você vai permitir que uma nova história seja começada na sua vida. Uma nova história vai começar a ser escrita. Coloque Deus em primeiro lugar. Para poder fazer boas escolhas, igreja, preste bem atenção, nós precisamos o quê? Escolher os amigos que vão caminhar conosco. Deus falou com Abraão, Gênesis 12:1. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que te mostrarei. Nessa ordem que foi dada por Deus a Abraão, certamente, que Sara, a esposa de Abraão, estava incluída nela. Mas não incluía mais ninguém. Não incluía tio, não incluía amigo, não incluía irmão, não incluía primo, não incluía sobrinho. Mas Abraão acaba levando o seu sobrinho. E sabe de uma coisa? Acabou que isso não deu certo, acabou em confusão. Nós estaremos retardando a bênção de Deus nas nossas vidas quando nós deixamos de entender aonde Deus quer nos levar, o outro ou a outra, às vezes, não consegue ir. Muitas promessas ainda nas nossas vidas não se cumpriram, porque nós é que estamos prolongando o tempo delas. Então, quer a sua bênção mais rápido? Quer ver as promessas de Deus se cumprindo, mais rápido na sua vida? Então não insista, não traga de volta para a sua vida aquele ou aquela que Jesus já tirou. Precisamos nos livrar de algumas amizades que estão atrapalhando as nossas vidas. Quando nós damos um passo para frente, alguma coisa fica para trás. Amizades erradas, preste atenção, amizades erradas, elas precisam ficar para trás. É muito simples. Pessoas erradas, coisas erradas. Pessoas certas, coisas certas. Por isso nós precisamos, saber bem quem são as pessoas com as quais nós decidimos nos associar. Por que precisamos prestar bem atenção? Porque talvez devido a algumas escolhas que essa certa pessoa, tal pessoa, fez de errado no passado, ela pode estar debaixo de uma sentença de fracasso, de derrota. E se nós nos relacionarmos com essa pessoa constantemente, a sentença da vida dela pode acabar caindo sobre nós. Vai respingar com certeza. A verdade é que Deus tem projetos maravilhosos
para as nossas vidas, para mim e para você. Mas, igreja, é preciso estar bem atento, sabe? Ter bastante cuidado quem que nós incluímos nestes projetos. Porque Deus pode aprovar, sabe o quê? O nosso projeto. Deus pode aprovar o nosso plano, mas Ele pode estar reprovando os nossos sócios. Deus pode muito bem estar aprovando a nossa conduta de vida, mas Ele pode também estar reprovando as nossas amizades. Nós não podemos escolher quem nós vamos encontrando pela frente na nossa vida, mas nós podemos escolher quem nós vamos deixando para trás. Somos livres. Uhul! Para fazer escolhas e tomar decisões. O filho pródigo, ele pediu a parte da herança e escolheu sair de casa. Escolheu sair de casa. Mesmo sabendo que o filho estava tomando uma decisão errada, o pai não o segurou, não impediu que ele fosse embora, porque Deus nunca irá nos impedir, sabe, de fazer nossas escolhas e tomar as nossas decisões. Mas temos que estar sempre lembrando de que as responsabilidades das consequências sempre serão nossas. E o filho pródigo, após gastar toda a sua herança nas farras, nas noitadas, ele passou por um grande problema. Sem dinheiro e quebrado, ele teve que enfrentar as consequências da escolha que havia tomado. E numa situação muito difícil, ele se viu pobre e sem condições, tendo que se sujeitar a trabalhar com os porcos, dando de comer aos porcos. E a parábola nos fala, sabe, que ele desejou até mesmo comer o alimento dos porcos, mas nem isso ele podia fazer, porque ninguém lhe dava nada. A situação dele era muito triste. O filho estava começando a viver, sabe, as drásticas consequências por ter feito a escolha errada. E, infelizmente, isso é o que acontece conosco quando escolhemos mal. Nós acabaremos tendo que enfrentar as consequências dos erros das nossas escolhas. Fiz uma escolha errada, e agora? Será que está tudo acabado? Não, não está tudo acabado. Ainda há tempo para arrependimento. Ainda há tempo para um conserto. Sabe, ao perceber que havia pecado e errado contra o pai, o filho fracassado e derrotado, ele se arrepende e o quê? Reconhece que precisava voltar para casa. E aqui nós vemos, sabe o quê? A manifestação da misericórdia e da graça de Deus. Não importa quais sejam, sabe, os nossos erros, não importa os erros que cometemos, não importa qual seja o estado, sabe, de miséria ou fracasso que nós estejamos enfrentando, no momento que o arrependimento é gerado no nosso coração, e o pecado for confessado, nós vamos receber o perdão do nosso Pai Celestial. O filho pródigo voltou para casa. Tome você também a decisão certa. Volte para casa. Volte-se para Deus. Volte para a igreja. Volte para a casa do Pai. Existem escolhas, meus queridos, na vida que elas precisam ser definidas. Ou é ou não é. Ou é isso ou é aquilo.
Ou você vive uma vida de casado, ou você vive uma vida de solteiro. Não dá para viver as duas ao mesmo tempo. Ou você vive servindo, sabe, a Deus, ou você vive servindo ao diabo. Ou você é crente, ou você não é. Não tem coluna do meio. Não tem coluna do meio, porque não tem terreno neutro quando se refere a Jesus Cristo. Ou Jesus é o Salvador da sua vida, ou ele não é. Ou você é salvo, ou você não é. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não existe meio termo, não existe a mentira das trevas, que é o purgatório, não existe nada disso. Não dá para ficar em cima do muro e ser feliz. Por isso, tome uma decisão hoje. Escolha em servir a Jesus Cristo na sua vida. Escolha a boa parte. Algumas das escolhas nas nossas vidas, elas são urgentes. Urgência. Urgência. Josué, capítulo 24, versículo 15. Um pedaço do versículo diz assim: escolham hoje a quem irão servir. Escolham amanhã? Escolher para deixar para depois? Escolher o quê? Mais forte, escolher o quê? Hoje, emergência. Qual é a emergência na sua vida? O que você precisa é escolher hoje. As coisas de Deus precisarão sempre ser tratadas de imediato. Você já parou para pensar que o nosso tempo de agir é agora? Porque nós não sabemos se nós estaremos aqui amanhã. A escolha da nossa salvação, ela é muito urgente, porque ninguém sabe quando a vida será encerrada. Hoje pode ser o nosso último culto. Hoje pode ser a nossa última Santa Ceia. Você já parou para poder pensar que hoje poderia ser o último dia das nossas vidas? E que se dormirmos e levantarmos amanhã, é porque o Senhor tem misericórdia e tem nos sustentado? Você já parou para poder pensar que mesmo se for dado mais um dia de vida para nós, as oportunidades, sabe, que nós temos hoje para a escolha, elas poderão não estar amanhã? É preciso de urgência nessa escolha, porque a palavra de Deus diz assim: buscai a Deus enquanto podeis achar. E o que você faz com as oportunidades que você tem na sua vida? Por acaso você tem vivido como se elas nunca fossem acabar? Por acaso você tem vivido como se elas nunca fossem passar? Ou por acaso você tem vivido como se elas tivessem a obrigação de te esperar pelo amanhã? Sabe que tem um trecho de uma música famosa lá no Brasil, vocês vão conhecer quando eu cantar. Só dou uma entrada porque... É assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa música, sabe o quê? Ela ilustra muito bem o que significa não decidir sobre a sua vida. Não tomar decisões, não fazer escolhas. Deixa a vida me levar, vida leva eu.
Deixa a vida nos levar significa, sabe o quê? Que nós não queremos tomar nenhuma decisão sobre ela. Significa que nós preferimos que o acaso fizesse escolhas por nós. E isso acaba, sabe o quê? Gerando em nós uma falsa ideia de que, fazendo assim, nós não sofreremos com as consequências de algumas possíveis decisões erradas nas nossas vidas. Isso vai promover, sabe o quê? Uma diminuição da nossa ansiedade. Mas nós sabemos que isso é só ilusão. Isso é só uma ilusão temporária. Sabemos que é ilusão, porque a nossa vida é o resultado direto das nossas escolhas e ponto final. Então faça a escolha certa agora para que você não venha se arrepender mais tarde. Que escolha você precisa fazer hoje? Que escolha você vai fazer? Meu Deus, me ajuda. Vamos lá, eu vou rodear. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Elias lá no Monte Carmelo, ele disse, olha, Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal então seguiu, porém o povo o quê? Não respondeu nada. O povo não escolheu nada. Você vai ficar sem responder, você que está aqui. Você, por acaso, vai continuar vivendo entre dois pensamentos? Jesus foi claro quando ele disse que você não pode servir, não pode ficar entre dois senhores. Ninguém pode servir aos dois senhores. Ou ele há de odiar um e amar o outro, ou ele há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A escolha é sua. Escolha por aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você será, com certeza, uma pessoa mais feliz, com vida e bênção e sem morte e maldição. Talvez você esteja como Ló ou como o filho pródigo, vivendo as consequências hoje de uma má decisão que você tomou ontem. Mas eu quero dizer para você que ainda há esperança para você, porque servimos a um Deus de misericórdia. Ainda há esperança, ainda há um conserto para você. Chega de ficar tão cansado e afadigado e vamos colocar os pingos nos is, vamos colocar prioridade nas nossas vidas, trazer Jesus para mais perto. Diz a palavra de Deus, sabe o quê? Chegar-vos a mim e chegar-me-ei-vos a vós. Talvez hoje você esteja vivendo, sabe o que? Um tempo onde há uma necessidade de fazer uma escolha muito importante na sua vida. Mas está com dificuldades de escolher. Está com receio de escolher. Pense bem numa coisa, preste atenção, pense bem numa coisa. A mudança que você quer na sua vida, muitas vezes está na decisão que você não toma. Vida ou morte? Bênção ou maldição? O que você vai querer? Qual será a sua escolha? Então decida bem hoje, para que você seja uma pessoa melhor e mais feliz amanhã. Amém? Que Deus venha
produzir, através dessa palavra, frutos nos nossos corações. Que o Senhor venha ter misericórdia e que venha nos levar a analisar, a repensar algumas das decisões que nós temos tomado nas nossas vidas. Ainda há tempo. Talvez você tenha decidido mal, por um lugar mal que você tenha andado, decidido mal por alguma amizade, algum mau relacionamento. Talvez o Espírito de Deus está aí falando no seu coração. É porque ainda dá tempo. Há tempo. Pastor, mas caldo já entornou. Mas eu vou dizer que vai ser pior se você não repensar. Mas se você reconsiderar, deixar Deus te ajudar, Ele vai te amparar. E Ele vai reverter todo esse mal em bênçãos para a sua vida. Porque Ele é Deus de misericórdia. Então não desanime. Tomou uma decisão errada, fez uma escolha mal, peça misericórdia para Deus. Porque o que nós vamos fazer aqui, celebrar a ceia, o sangue que foi derramado na cruz, nos purifica de todo pecado, de toda má escolha, de toda má decisão. O Senhor fez uma escolha, a de morrer na cruz por mim e por você. E hoje, nessa manhã, nós somos livres, temos o livre-arbítrio e juntos nós vamos dizer sim pelo sacrifício que foi feito no Calvário pelas nossas vidas, sendo celebrado aqui, através dessa ceia que nós iremos participar, em nome de Jesus. Amém?